Olá, boa noite. Temporal no último sábado provoca estragos nas principais avenidas da cidade. UFO promove a ação para ampliar os canais de diálogo entre o cidadão e a gestão universitária. Comércio entre Brasil e Estados Unidos. Por que o Trump quer taxar o aço brasileiro? As consequências e respostas vamos analisar junto com os especialistas aqui no estúdio. Fique com a gente, o Jornal da UFO começa agora. Ruas alagadas, pessoas ilhadas, carros arrastados pela força da água. No último sábado, Uberlândia registrou cenas impressionantes. Em 2 horas, choveu o equivalente a 20% do volume esperado para todo o mês de dezembro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Na Avenida Rondon Pacheco, pessoas que estavam em um veículo precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Não houve registro de mortes, os danos foram apenas materiais. Neste período de chuvas, a Defesa Civil reforça o alerta para que motoristas e pedestres evitem vias com histórico de acúmulo de água, principalmente nas avenidas Rondon Pacheco, próximo à ponte do Praia Clube, avenidas Getúlio Vargas, João Naves de Ávila e Minervina Cândido de Oliveira. E no caso de qualquer emergência, a população pode e deve ligar nos telefones 199 e 193. Mudando de assunto, a Ouvidoria Geral da UFO está realizando uma ação em todos os campi em Uberlândia. A ideia é incentivar a participação da comunidade interna e externa na sugestão de melhorias para os serviços prestados. Confira na reportagem de Aurélio Barcelos. A Ouvidoria Itinerante é uma iniciativa que pretende divulgar este importante canal de comunicação para os usuários da universidade. Tiago é diretor do órgão e explica a importância da ouvidoria. É um órgão da administração da UFO a serviço da comunidade, tanto externa como interna, para receber suas manifestações e ajudar a resolvê-las. Essas manifestações podem ser reclamação, denúncia, elogio, solicitação e sugestão. E aí qualquer usuário da universidade pode procurar a ouvidoria e a gente vai ajudar a resolver com essas manifestações. A ouvidoria tem 30 dias para dar resposta oficial, então você vai ter uma resposta oficial em até 30 dias. E também é legal ressaltar que as pessoas podem ficar tranquilas que é trabalhado com sigilo dentro da ouvidoria, então as pessoas não serão identificadas, então não tem nenhum perigo para quem se manifestar. Desde a última quarta-feira, a ouvidoria da UFO está realizando uma espécie de tour pelos campi de Uberlândia. A proposta é divulgar o trabalho deste importante órgão. A gente quer chegar com a ouvidoria em todos os locais da universidade de maior movimentação, para a gente ter maior registro, mais manifestações, que as pessoas possam participar mais da universidade por meio da ouvidoria. O Guilherme é estagiário da ouvidoria e conta como está o movimento durante a ação. Está bastante interessante, um projeto novo, né? Então as pessoas estão conhecendo agora a ouvidoria saindo da nossa sala do Bloco 1A. Certo, e ano que vem a pretensão é chegar nos outros campos avançados, como Ituiutaba. Isso, o projeto é a gente levar para os outros campos no início do semestre de 2020. A ouvidoria tem obtido resultados. No ano passado, a estrutura da piscina tinha sido uma reclamação recorrente e agora a obra está em andamento. Todas as manifestações na ouvidoria são registradas no sistema, que é um sistema do governo federal, que a ouvidoria, que a Universidade Federal de Uberlândia faz parte. E aí é registrado, é gerado um número de protocolo e a pessoa tem resposta em até 30 dias. O assunto agora é política e economia. No primeiro pregão de dezembro, o dólar fechou em queda após ameaças do presidente Donald Trump de sobretaxar o aço e alumínio do Brasil e Argentina. Entenda mais sobre esse assunto que é destaque no JU de hoje.
Presidente Donald Trump acusou o Brasil e a Argentina de desvalorizarem as moedas em 10% e ameaçou acabar com a trégua da sobretaxa de importação de aço e alumínio. Mais cedo, Trump já havia anunciado nas redes sociais a penalização aos dois países. Cobrou do Federal Reserve, Banco Central Americano, medidas para evitar que países se aproveitem do dólar forte para desvalorizar moedas. Segundo ele, esta situação dificulta fabricantes e agricultores a exportarem produtos de maneira justa. Ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que, se for preciso, vai ligar para o Trump. Vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligo para o Trump. Converso com o Paulo Guedes, depois eu dou a resposta, para não ter que recuar. O vice-presidente Hamilton Mourão também rebateu a acusação de Trump. Durante evento na Federação das Indústrias de São Paulo, disse que o real não está sendo desvalorizado artificialmente. Não é isso que está acontecendo, né? Então, isso é característica dessa tensão geopolítica que nós estamos vivendo, que gera protecionismo. Os ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores divulgaram uma nota conjunta. O texto diz que o governo vai trabalhar para defender o interesse comercial brasileiro e assegurar a fluidez do comércio com os Estados Unidos. O ministro Ernesto Araújo disse que a medida não causa preocupação. Essa medida aí não nos preocupa e não nos tira desse trilho rumo a uma relação mais profunda, não. O Instituto Aço Brasil, que representa as indústrias do setor, informou em nota que recebeu com perplexidade a decisão. Lembrou que o câmbio no Brasil é livre e que a sobretaxa prejudica a indústria de aço americana, que necessita de semi-acabados exportados pelo Brasil. As sobretaxas de 25% às importações de aço e 10% às de alumínio foram impostas em março do ano passado. A decisão gerou reações pelo mundo e 5 meses depois a medida foi revogada. E o dólar, que teve alta de mais de 5% em novembro, fechou hoje em queda de 0,64%, a R$ 4,21 no primeiro pregão de dezembro. Para entender, então, sobre esse assunto, hoje o JU convidou, e está aqui com a gente, o Felipe Mendonça, que é o professor de Relações Internacionais da UFO. Boa noite, professor Felipe. Boa noite, muito obrigado. E também o Henrique Souza, que é economista. Boa noite, Henrique. Boa noite. Primeira pergunta para vocês. Por que o Trump decidiu justo agora, então, sobretaxar o aço alumínio no Brasil e na Argentina? O que pode estar por trás dessa decisão? Bom, primeiro que isso não é algo que a gente deveria desconsiderar. O Brasil, se tivesse um governo razoável, né, deveria ter previsto isso de alguma forma. Até porque, até a gente ouviu na reportagem, que desde março já tem sinalizações nesse sentido por parte do governo Trump. Existe toda uma guerra comercial, uma série de outros países foram retalhados e o Brasil é um importante produtor de aço. E historicamente, talvez o nosso ministro das Relações Exteriores não saiba, mas em 2002 o Brasil também foi alvo de uma retaliação bastante parecida em relação aos Estados Unidos. Então, tem todo um contexto que o Brasil, se tivesse um quadro técnico razoável na condução da nossa política externa, deveria prever. E aí, uma coisa que eu acho importante mencionar é que para o Trump existe um cálculo eleitoral, né? A indústria siderúrgica americana, além de empregar um número considerável de pessoas, é uma indústria decadente e que está localizada em estados que são muito importantes para o cálculo eleitoral. Então, ano que vem é um ano eleitoral nos Estados Unidos, então era muito previsível o que o Trump fez. Só que como a gente acabou de ouvir o Ernesto Araújo falando que está tudo normal, né? Ou seja, o que parece que é anormal é a condução da política externa brasileira com o governo Bolsonaro, que não consegue nem pensar criticamente. A reportagem também mencionou uma coisa, e com isso encerro, que todos os países que foram alvos de retaliações desse tipo por parte dos Estados Unidos retrucaram, né? E o Brasil é o único país que até o momento não acredita na sobretaxa e pretende não fazer coisa alguma. Então, enfim, é uma brincadeira, essas pessoas brincam com o interesse brasileiro. E se realmente valer, né, começar a valer essa sobretaxa do aço, do alumínio, dessa forma, Henrique, de que forma que isso vai impactar diretamente a nossa economia? Bom, a economia brasileira
quanto à exportação de aço e alumínio para os Estados Unidos, né? A parte do alumínio, a gente não temos uma exportação representativa quanto à exportação de alumínio para os Estados Unidos. Mas a exportação de aço já é mais representativa, né? E as siderurgias já vêm sofrendo tanto com a demanda interna, né? Que afeta a venda dos seus produtos, também como a crise na Argentina, que também vem reduzindo as vendas desse setor. Então, é mais uma sobretaxa sobre esses produtos, né? Que é o segundo principal produto que os Estados Unidos importa do Brasil. Isso acabaria gerando o que alguns especialistas vêm chamando de tempestade perfeita sobre a siderurgia, que seria muito prejudicial para esse setor. E é um setor que envolve uma cadeia produtiva enorme, né, no nosso país. É um setor importante, né, na questão produtiva brasileira e principalmente nas nossas exportações para os Estados Unidos, né? No momento que as nossas exportações já vêm apresentando sinais de queda, né? Talvez esse sinal de progressiva piora talvez tenha afetando também a questão do dólar e de toda a questão de expectativas da economia brasileira, que é ruim para todos. Mas o Mourão disse, né, inclusive na reportagem, que é toda uma conjuntura econômica, que não é uma desvalorização da moeda brasileira. Como que se explica essa declaração do Mourão? Não, sim, acho que o que ele falou, de fato, está certo. O câmbio brasileiro é um câmbio flutuante, né? Então, ele se movimenta de acordo com a oferta e demanda de real e dólar, né? Então, não é o Brasil ou a Argentina que está causando essa desvalorização do dólar de forma com a intenção de causar essa desvalorização. O dólar, é bom lembrar que a gente sempre acha que os movimentos são de curto prazo, mas o dólar vem se valorizando frente às outras moedas, não é só em frente ao real, é todas as moedas, desde 2014. Se eu olhar o gráfico, é um momento de subida contínua, né? Desde 2014, como tem a reversão de política monetária nos Estados Unidos, então não é uma coisa pontual. Os movimentos de curto prazo são pontuais, mas esse movimento de valorização do dólar é uma questão de longo prazo, né? Desde 2014. E que enquanto o Trump acusa o Brasil e a Argentina de desvalorizar as moedas, né, na verdade é ele que está causando a valorização do dólar. Porque em momentos de incerteza no mercado, os investidores tentam migrar para o dólar e o dólar se fortalecer. Então, na verdade, o que ele está dizendo é um movimento que ele mesmo vem causando ou intensificando. Intencionalmente, estaria aí, então, esse motivo, né, o porquê dessas declarações. Então, no mínimo, é controverso a declaração dele. Né? Entendi. Bom, e a nossa equipe conversou também com um professor do Instituto de Economia aqui da UFO. Veja o que ele disse sobre esse assunto para a gente poder também voltar no estúdio com mais informações. Uma relação conflituosa. Nós exportamos para os Estados Unidos desde a década de 80. Quando começamos a exportar, os Estados Unidos colocou uma restrição que chamava Acordo de Restrições Voluntárias de Exportação. Esses acordos depois acabaram, começamos a exportar mais. O governo americano, no início da década de 2000, colocou uma taxa, uma sobretaxa chamada salvaguarda. Essa guarda depois parou. Aí nós ficamos exportando, com certa forma, um volume razoável. Aí veio a seção 232, que é essa seção do Trump, e colocou sobretaxa sobre todo mundo de 25%. O caso brasileiro, nós não fomos afetados pela taxa porque negociamos um acordo de cotas, e esse acordo de cotas é que possivelmente será revogado, porque a medida não foi implementada. Até agora só foi um tweet do presidente Trump. Então, se ela vier a ser revogada, nós passaremos a pagar 25% sobre o volume de importação, sobre o preço do aço importado nos Estados Unidos, que já está afetando os outros países. E isso pode impactar em relação à perda de emprego? O que pode acontecer para os brasileiros de maneira geral? Para o brasileiro, o que vai ser muito ruim é a balança comercial. Né? Nós exportamos aí alguns bilhões de dólares para os Estados Unidos. De produtos manufaturados, siderurgia representa praticamente 55% dos produtos que vendemos para os Estados Unidos. Quer dizer que, uma vez imposta essa restrição, se ela vier de fato acontecer, nós temos um impacto negativo na balança comercial e, evidentemente, as siderúrgicas não terá
no curto prazo, condições de acomodar esse excedente, essa penalidade, vai sobrar aço, evidentemente terá que reduzir o volume de produção e, consequentemente, vai gerar desemprego nas usinas. Professor Felipe, essa relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, diante desse cenário, é uma não resposta do governo brasileiro, então, a essas declarações do Trump, você vê de forma passiva? Eu acho que passiva é uma palavra que define bem. É importante que o telespectador saiba que não há precedentes na história da política externa brasileira um tipo de alinhamento como esse que a gente tem visto na história do governo Bolsonaro, na condução da política externa do Bolsonaro. Não há precedentes. O Brasil sempre teve uma trajetória de autonomia, de defesa dos interesses nacionais, de defesa da indústria nacional. E desde que o Bolsonaro assumiu, uma série de coisas vem ocorrendo que mostram que esse governo não sabe se relacionar com os Estados Unidos para falar só sobre esse país. Não tem condições. Eu vou mostrar ponto a ponto. Primeiro, o Bolsonaro faz uma viagem aos Estados Unidos, sendo que historicamente, até por conta das nossas exportações, faz mais sentido visitar os nossos parceiros aqui da América do Sul. Historicamente, a Argentina é o primeiro país a ser visitado. Bolsonaro visita os Estados Unidos, faz uma série de concessões, teve a base de Alcântara, vistos para turistas. Você teve lá concessões em importação de etanol, e uma série de outras coisas que o Brasil entrega, inclusive uma coisa muito importante que todos os especialistas ficaram abismados, que foi nosso status de país em desenvolvimento na OMC. E o que os Estados Unidos dariam em troca? A OCDE, um acesso um pouco, a indicação ao OCDE, um acesso um pouco melhor ao setor de açúcar, e uma outra coisa, nada veio, absolutamente nada chegou para o Brasil. O Brasil entregou tudo e os Estados Unidos não fazem nada, até porque não precisa fazer, porque é um governo de lunáticos e de apaixonados. Mas o setor industrial, principalmente, que uma grande parcela dele, inclusive, apoiou, né, a campanha do atual governo, agora é hora de buscar respostas, né? Então, Eles também não vão deixar isso ficar da forma como está, porque na hora que entrar a sobretaxa vai mudar drasticamente. É o que se espera. E vai afetar o setor. É o que se espera. A gente vê um sinal disso na relação da China. O Bolsonaro, quando assume, começa a falar que a China é o comunismo, não sei o quê. Agora já pisou no freio, visitou a China por quê? Porque é um país estratégico. Agora, os Estados Unidos, nós não temos condições de negociar com esse país. A maneira que o Brasil se relaciona com os Estados Unidos é ridícula. No meio diplomático, se você conversa em off com os diplomatas, o Brasil é motivo de piada, é um Estado pária, né? O nosso chanceler é um lunático que prefere discutir com o Steve Bannon e com o Olavo de Carvalho do que pensar os interesses nacionais. A gente ouviu agora o Germano falando o impacto que isso pode ter na economia brasileira. Veja, a gente não está brincando. São empregos de pessoas que estão em jogo. Enquanto isso, o que o Brasil está fazendo? Coisa alguma, coisa alguma. Henrique, então falando sobre isso, né, esses impactos na economia, é inegável que nós somos dependentes, sim, de uma política de importação, né, principalmente aos Estados Unidos, de exportação. De que forma, então, lidar com essa guerra comercial? Como é que você acha que isso deve se dar nos próximos meses? Bom, o que parece é que esse primeiro aceno do Trump para impor taxas sobre as exportações brasileiras é, na verdade, uma ameaça. Né? Ele está dizendo aqui, eu vou fazer isso, mas né, até agora eu posso fazer isso e mais. Né? Eu não tô aqui, não vou seguir a cartilha de Mercado Livre, não. Se precisar, eu vou colocar taxa. E ali ele está, na verdade, ele está colocando o dedo nas nossas exportações de soja, porque o Brasil e a Argentina são concorrentes diretos da exportação de soja dos Estados Unidos. Né? Então, até quando ele faz a declaração sobre a desvalorização, ele está falando, eu não vou deixar os meus agricultores desfavorecidos com essa desvalorização. Mas, na verdade, por que os agricultores? Porque os agricultores são importantes, né, produtores de soja, né, e exportadores. E o Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, junto com a Argentina e principalmente para a China. E nessa briga Estados Unidos e China, quem vem ganhando é o Brasil e a Argentina. Então, ele tá, na verdade, ameaçando com o que ele pode para, às vezes, tentar ganhar nessa concorrência da exportação de soja, que seria muito prejudicial para a gente, ele interferir na nossa produção, né, e exportação de soja.
Então, realmente é um cenário muito perigoso para os produtores brasileiros, né? E não só, então, estamos falando de indústria do aço e do alumínio, mas também já entra no setor do agronegócio. Sim, já é um aceno para um setor específico, mas dizendo o que ele pode fazer, né? Ou o que ele está disposto a fazer para outros setores, caso, vamos dizer, a gente não façamos o que ele quer que seja feito. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto. Agora é hora de saber como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em Uberlândia e região. A terça-feira pode amanhecer com sol em Uberlândia, mas as nuvens e a chuva devem chegar à tarde. Mínima 19 graus e máxima de 25. Sol entre nuvens em Ituiutaba. Pode chover a qualquer momento do dia. Temperaturas entre 21 e 30 graus. A chuva continua também em Patos de Minas. Mínima prevista 19 graus e máxima de 25. Em Monte Carmelo, céu encoberto por nuvens e previsão de chuva. Temperatura mínima 19 graus e máxima de 27. Em Araguari, o tempo deve ficar fechado e chuvoso nesta terça-feira. Mínima de 19 e máxima de 24 graus. Agora fique por dentro dos eventos realizados pela UFO nesta semana. Olá pessoal, você confere agora os eventos que acontecem na universidade nesta semana. O PET Conexões de Saberes e Educomunicação realiza um cine-debate sobre LGBT+, e aceitação familiar. O filme que vai ser exibido é Com Amor, Simon. O evento está marcado para esta terça-feira, às 5 horas da tarde, no Anfiteatro 5A, no campus Santa Mônica. Terça-feira também é o dia do lançamento do documentário O Museu de Onde Eu Vim. Museus contam o passado, mulheres o presente. O projeto busca refletir sobre a cultura e identidade dos museus. A exibição acontece às 7 horas da noite no auditório 5OB, no campus Santa Mônica. E na sexta-feira começa o 12º ciclo de seminários da agronomia. O evento dá aos alunos a oportunidade de apresentar trabalhos científicos produzidos dentro da faculdade ou em parceria com empresas privadas. O credenciamento acontece a partir de 6h30 da noite no bloco 8C, no campus Umuarama. O Eventos UFO fica por aqui. Na próxima semana eu volto com mais dicas para vocês. Até mais! Voltamos a falar sobre o comércio entre Brasil e Estados Unidos. Estamos no momento final do nosso jornal, mas ainda quero ouvir o professor Felipe e o Henrique. Estamos falando de um cenário onde o Trump também sofre ameaças de impeachment e tem ainda a questão das eleições do ano que vem. Então, Felipe, o que você acha que deve ocorrer nesse período até as eleições no comércio entre Brasil e Estados Unidos? Olha, essa é uma excelente pergunta e eu queria fazer um exercício aqui. Suponhamos que o Partido Democrata ganhe as eleições. O que será da política externa brasileira com esse alinhamento tosco que a gente tem visto? Olha só como não pode se brincar com os interesses nacionais, né? As eleições dos Estados Unidos estão muito acirradas, né? Na última eleição a gente achou que a Hillary ia ganhar, veja, o cenário mudou, lá o jogo é bem diferente, mas tudo indica que o Trump está muito na briga, embora o impeachment seja uma realidade, não deve passar, mas isso aparentemente não desgasta, né? Não desgasta tanto a imagem dele, porque ele opera dentro de uma lógica discursiva que é essa dele, né? Sempre com manchetes negativas e tal, foi assim que ele foi eleito. Agora, para a gente, é importante mencionar que o Trump está buscando votos. Esse é o cálculo do Trump. Trump não tem amigos, é um pragmático. Ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos, coisa que o Brasil deveria fazer. E para isso, ele vai atropelar o aço brasileiro, a soja brasileira, aquilo que for, ainda mais considerando que não há uma mesa de negociação com o Brasil, porque os Estados Unidos falam, a gente obedece, não tem uma mesa, não tem algo a que se negociar. Então fica muito fácil retalhar o Brasil, mas eu acho que a gente precisaria olhar o trumpismo dentro desse cenário, né, dentro dessa corrida eleitoral. Concorda, Henrique? Bom, sim, eu concordo com a análise do Felipe, né? Eu acho que o que eu queria deixar de mensagem é que os governantes, né, e os políticos e economistas, principalmente liberais, né, a dica deles, né, principalmente o Trump, um adepto forte de capitalismo, livre mercado, né,
É que nós temos que a receita para nós, Brasil, desenvolver é abrir a economia, abrir importarmos à vontade, né? Mas na prática não. Não é assim que as economias desenvolvidas fizeram, não é assim que elas fazem, né? Então, se a gente seguir a cartilha certinho de abrir a economia de forma indevida, que é o que o Paulo Guedes vive falando, de abrir mais economia para a gente se desenvolver, não é assim que os países que desenvolveram fizeram, não é assim que os países desenvolvidos fazem, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso e não às vezes, só repetir, né, a retórica que vem sendo falada de capitalismo, livre mercado, que na prática não é bem assim. Então, a prática anda bem diferente da teoria. Bem diferente. Muito boa a participação de vocês dois aqui. Quero agradecer muito a participação, viu, Henrique? Também, professor Felipe. Muito obrigada. Bom, o JU de hoje chega ao fim. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente noite. É claro que eu te espero amanhã. Tchau.